que uma vez eu cantava para a galera do MAG uma música sobre dom, que eu não vou cantar aqui agora. Não, não peçam isso, não, por favor. Mas eu queria pedir uma outra coisa para você, para aproveitar tudo que a gente está ouvindo aqui, em 30 segundos, nós já ouvimos sobre três dons aqui, sobre o apóstolo, evangelista e pastores. Eu queria que você usasse no máximo 30 segundos, se passar, você corta a palavra no meio, para dizer o que você absorveu até agora daquilo que você ouviu. Isso vai ser bom para consolidar aquilo que você está ouvindo. Fala aí para alguém, 30 segundinhos para outra pessoa, para você consolidar, não perder nada do que está sendo falado. Pessoal, na projeção eu já vou pedir, quando der o toque, aí vocês colocam, tá? Ok? Maravilha. Avisa ele que tem mais. Fala, tem mais, vai ter mais riqueza. Vamos lá. Pega aí. Pode se assentar. Pode se assentar. Maravilha. Eu tenho um dom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui embaixo, lá em cima, o que vem na sua cabeça, qual é a imagem que vem na sua cabeça agora, quando eu pergunto para você, o que é um mestre? Espera aí, pensa aí, que imagem que vem? Vou falar a palavra, mestre. Hã? Vou falar de novo, sinta a palavra, mestre. O que vem? Pra gente que faz parte aqui desse ambiente cristão, para nós está um pouco mais perto. Mas quando fala mestre, para a maioria das pessoas, olha a imagem que vem para muitas delas. Pode colocar. Seu Miyagi, do Karate Kid. Você assistiu o Karate Kid? Quem assistiu o Karate Kid? Olha aí da sua idade. Você revela a sua idade quando você assistiu o Karate Kid. Seu Miyagi. Mestre é aquela pessoa que... Atenção aqui, Agora já quer contar os episódios, né? Vamos aqui, Pra você não perder nada. A ideia que as pessoas têm do mestre é que é uma pessoa muito incomum, que deve ter passado uma parte da vida dela vivendo solitariamente no alto da montanha, que alcançou um nível de sabedoria muito raro e que agora ela vive até com um ar assim, ela é um mestre. A pessoa do seu lado tem um semblante de mestre. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre mestre. Bora lá, vem aqui Primeira coisa, deixa eu cooperar com você. A etimologia da palavra mestre. A palavra mestre, eu gosto de ver às vezes a etimologia, embora eu vou falar o sentido latino. Quando foi escrito em grego. Mas quando Paulo estava escrevendo isso, o que estava na cabeça de Paulo? O que ele estava pensando?
Primeiro que ele não queria que as pessoas saíssem rotulando umas às outras. A ideia que está sendo feita aqui não é para você sair, eu sou evangelista, você é isso e aquilo, porque na realidade todos nós temos um pouco de todos, sim ou não? Mas tem aqueles que sobressaem mais. E a ideia não é rotular. Então Paulo não tinha isso em mente, ele estava apenas identificando o que acontece no corpo de Cristo. E a etimologia da palavra é a seguinte: mestre, magister, magis, vem de magnus, que significa grande. Significa grande. Então o mestre, o que ele faz? Ele edifica o outro para que as pessoas fiquem maiores no seu entendimento. O mestre capacita outras pessoas para que elas fiquem maiores, elas consigam enxergar de forma mais abrangente. Essa é a função do mestre. Alguns exemplos bíblicos. Paulo apóstolo, quando ele escrevia, ele sempre colocava, olha a importância de nós nos tornarmos maiores no nosso entendimento. Nós vamos crescer, nós estamos crescendo no nosso entendimento. Você está bem diferente de quando essa conferência começou na quinta-feira à noite. Você já avançou mais. Paulo dizia lá aos Tessalonicenses, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. A visão de Paulo era sempre de crescimento. Colossenses 1:10, e crescendo no conhecimento de Deus. Atos 18:26 diz que Priscila e Áquila, um casal, viu Apolo que já era uma pessoa fantástica. Ele falava de maneira muito específica sobre Jesus. Mesmo assim, depois de verem Apolo ministrar, eles chamaram Apolo para a casa deles. E a Bíblia diz no versículo 26 de Atos, que eles melhoraram aquilo que já era bom. Sempre dá para melhorar, e o mestre faz isso na vida das pessoas. O mestre, ele se preocupa em ver as pessoas crescendo. E foi isso que Priscila e Áquila fizeram com Apolo. Apolo já era bom, mas eles explicaram com mais precisão o caminho de Deus. Foi isso que eles fizeram. E aí então, o que é o mestre? O mestre não é uma pessoa completa em si no corpo de Cristo, como temos ouvido aqui. Ele é uma parte do todo. Ele é como se fosse um nutricionista do corpo de Cristo. Ele cuida do alimento para que o alimento seja saudável e produza vida, e as pessoas possam crescer. Falando um pouquinho mais sobre o mestre, ele prepara as pedras vivas e ensina outros como lapidar as pedras vivas. O pastor Carlos Alberto trouxe hoje uma ilustração muito clara, quando ele diz que o diabo ele rouba quando as pedras estão amontoadas. Mas quando elas são lapidadas e são colocadas no seu devido lugar pelos pastores, então ele não consegue mais roubar. O mestre, ele lapida as pedras. Ele gosta de ver as pessoas crescendo. E quando eu estava pensando sobre Paulo, que era um mestre também, eu fiquei imaginando se Paulo tivesse um WhatsApp. E eu tive essa liberdade de imaginar Paulo escrevendo no WhatsApp. Queria que você visse o zap que Paulo passou para Timóteo aqui, por favor. Pode colocar aí. Paulo online. E ele mandou essa mensagem para Timóteo. Fala, Timóteo, filho querido. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Se você já está se identificando, fala assim, puxa, me parece, eu gosto desse negócio de ver as pessoas crescendo e progredindo. Eu gosto de ver as pessoas melhorando, ampliando o seu entendimento. Eu gosto disso. Pode ser que você tenha esse dom de mestre. Se você gosta de treinar pessoas, desenvolver as pessoas, especialmente no corpo de Cristo. Então Paulo dizia, para que as pessoas vejam o seu progresso. Não custa você dizer para a pessoa do seu lado, você vai progredir, viu? Você só vai para frente, querido. Você vai avançar. Você vai ficar melhor. A C20 você vai estar melhor ainda. Mas olha o que ele falou, olha o que o mestre faz. Atenção, atente bem. Aqui ó. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Vida e doutrina, vida e doutrina. Você pode dizer essas duas palavras, você já? Vida e doutrina. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. E Timóteo ali agradece.
Gente, vida e doutrina. Então o mestre, ele tem um zelo no corpo de Cristo com a questão doutrinária. Você imagina que quando a fé cristã estava sendo ensinada e difundida, você vê Paulo falando constantemente sobre a ameaça das heresias. E eu pergunto para você, diminuiu essa ameaça hoje? Lógico que ali era uma ameaça muito grande porque estava nascendo um povo. Mas hoje ela não é diferente. Então o mestre no corpo de Cristo, ele vai ter esse zelo, o tipo de pergunta que está na cabeça do mestre é esse, ó. Será que as pessoas estão entendendo? É mais ou menos o tipo de pergunta que está na cabeça de quem tem o dom do mestre. O mestre normalmente ele pergunta, essa interpretação é correta? Está ficando claro? As pessoas estão compreendendo? E como eu já disse, aquela época era necessário combater heresias. Então o mestre ele vai se preocupar um pouco com essa questão, um pouco não, de forma talvez acima da média do que os outros dons, com a questão da doutrina. Doutrina significa ensino. E a gente sabe com a quantidade de informações que a gente tem, com a quantidade de heresias e ensinamentos, o ensino pode ser distorcido, sim ou não? O mestre ele vai estar sempre fazendo correções nesse sentido. Por isso que o mestre talvez é aquele que vai se debruçar um pouco mais na questão da leitura, mas não que para ser mestre tem que ter um rebuscamento intelectual, não necessariamente. Mas normalmente ele vai percorrer esse caminho, de entender o que está sendo dito, de entender intelectualmente também, para poder, ele sabe que a fé também é entendida no plano racional, e ele sabe que a racionalidade pode destruir a fé de muitas pessoas, então ele sabe trabalhar nesse sentido. Se você gosta de leitura, se você gosta também de entender como as coisas acontecem no mundo das ideias, e você sabe que cada vez mais há um combate no mundo das ideias dos nossos dias, o mestre ele caminha nesse terreno também. Mas como eu já disse, não só nesse terreno, porque tem muita gente que às vezes não teve uma formação nessa área tão boa, mas não deixa de ser mestre, porque o mestre não se preocupa só com a doutrina, mas ele se preocupa também com a vida. Alguns versículos antes ele dizia para Timóteo, Timóteo, ninguém te despreze por ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na santidade. Ele ensina doutrina e vida. O mestre está sempre lapidando doutrina e vida. O mestre trabalha com o quê? Doutrina e na questão da vida, o tipo de pergunta quando ele está trabalhando nessa área. Exemplo, olha que tipo de pergunta que um mestre faria para você, ou você como mestre poderia fazer para alguém. Tem a ver com vida. Olha o tipo de pergunta. Onde você se encontra neste momento? Que estágio da sua vida? Porque é muito fácil as pessoas ficarem estagnadas. E o mestre pode ser usado para ajudar e ensinar as pessoas a dar o próximo passo da sua vida. Pode ser que alguns de nós estamos sim, o nosso tanque está sendo muito cheio, mas pode ser que antes de você chegar aqui, você estava assim, eu não sei nem onde que eu estou, aqui, qual é o próximo passo? O mestre, ele também ajuda você a caminhar. O mestre, ele tem uma outra característica do mestre também. O mestre é paciente com as pessoas. Você é paciente com as pessoas? Paulo dizia aos filipenses, eu aprendi a me adaptar a qualquer situação, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A cabeça de um mestre é essa, ele entende que as pessoas levam tempo para aprender. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, quantos de vocês entendem que você tem pouca paciência para ensinar? Cadê? Levante a mão. Quantos aqui têm paciência para ensinar? Levante a mão. Quantos aqui não levantaram a mão? Interessante isso, né? Talvez você não teve a experiência de estar ensinando e vendo alguém levando tempo para se adaptar. Vou perguntar de novo. Quantos aqui... Você está com vergonha de levantar a mão, é isso? Não, fique tranquilo. Quantos aqui se falam, honestamente, eu tenho dificuldade para ter paciência em ver as pessoas. Seja sincero, quantos aqui
não tem muita paciência para ver as pessoas aprender. Cadê? Levanta a mão. Quantos aqui tem paciência para isso? Olha aí, gente. E ainda assim tem gente que não levantou a mão. Mas beleza, olha lá. Atenção aqui, atenção. Concluindo. Olha qual é o resultado de termos mestres atuando no corpo de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Olha aqui comigo. Através do ensino, por isso que você precisa trabalhar isso. E se tiver mestres nas células, vai ficar melhor ainda. O resultado do trabalho do mestre é esse. Ele traz força e sabedoria para as pessoas. Quanto mais sabedoria as pessoas têm, menos controle elas precisam. Se você percebe que você tem que estimular demais as pessoas a estarem na célula, que você tem que estimular demais as pessoas a fazerem, que você precisa encorajar, que você chora, de vez em quando você fala assim, parece que esse povo não vai. Pode ser que esteja faltando mais ensino. Porque o ensino normalmente ele vai provocar sabedoria, e quanto mais sabedoria nas pessoas, menos controle elas precisam. Meus filhos, quando eram pequenos, precisavam de controle. Conforme eles cresceram, eles ganham mais autonomia. O cristão, quando cresce através do ensino, ele não precisa de controle, ele ganha autonomia. Ele avança. As células precisam de mestres, você precisa descobrir, eles estão lá e você pode ser essa pessoa. Como que eu posso saber, Nando, se eu sou um mestre? Uma pergunta que vai te ajudar a perceber se foi esse o dom que Deus te deu ou não. Primeira coisa, você se preocupa se as pessoas estão entendendo? Segunda coisa, você se preocupa em que aquele ensino seja saudável? Ele está coerente com a palavra. Outra coisa, você se preocupa em que aquele ensino seja didático. Porque não adianta as pessoas entenderem, legal, mas não conseguem o como, elas não sabem. O mestre normalmente se preocupa com o como. Como é que você aplica a mensagem do domingo na segunda? Como é que você aplica o que você aprendeu na célula na sexta-feira, ou no sábado, ou qualquer outro dia? O mestre, ele gosta do didaquê também. O ensino, a prática, a aplicação. Se você gosta disso, pode ser que você tenha esse dom. E outra coisa, o mestre normalmente sabe que as pessoas levam tempo para se adaptar. Ele tem paciência. Quantos aqui se identificaram com algumas dessas perguntas? Levante bem alto a mão, deixa eu ver. O corpo de Cristo precisa muito de você. Beleza? Cadê? Levante bem alto a sua mão. Você quer aplaudir o Senhor e aplaudir essa pessoa aí que também tem paciência? Antes de eu passar para o pastor César, posso concluir com outro. Paulo mandou um outro WhatsApp para o Timóteo. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque nós estamos falando do dons. Lembre-se, Timóteo, que o encontrão está chegando 28 a 30 de junho!